naquele tempo, andava talvez nos finais dos anos 60 do século passado, andava eu na Açoreira. E vou falar do meu padrinho, o tio Amâncio. Aliás, ele era padrinho de quase todos os 8 que nascemos lá em casa. Creio que só 2 é que se livraram de não serem afilhados dele. Também era meu tio, era casado com a tia Mabília, irmã do meu pai, e por isso, por afinidade, também era meu tio. O meu tio era uma pessoa alta, calvo, perna comprida e uma passada larga e sempre apressado. E o tio Amâncio também tinha uma característica que todos nós temos: falamos com os nossos botões, não é? Só que o tio Amâncio falava tão alto com os botões que não só os botões ouviam, mas qualquer pessoa com que ele se cruzasse também ouvia o que ele estava a dizer aos botões. E andava sempre a organizar a vida, para ali, combinar com aquele, sempre atarefado. Ele tinha também um terreno nas Cancelas, no caminho da Fontalém, em que plantava lá de tudo. E plantava também meloal, como era uso e costume fazer isso. Só que ele, quando passava na pracinha ou ia à taberna beber um copo, havia aquele grupo de rapazolas que se metiam muito com ele. Então, tio Amâncio, os melões já estão prontos? Vamos-los comer todos. Ameaçavam. Não é que eles não fossem capazes de fazer isso. Um ou outro era capaz de lá ir e rapinar um melão, que isso era muito usual entre a rapaziada de então. E uma bela noite de verão, de julho, agosto, na altura já dos melões, estava eu, o Adriano Brízido e o Manuel Vieira. Entretanto, eu já contei essa história e houve um outro que dizia que também foi nessa aventura. E um de nós lembrou-se: epá, e se fôssemos comer um melão à Fontalém? Era a nossa fonte de predileção, era uma noite quente, embora o melão não estivesse fresco, mas aceitamos bem, porque eu até disse: olha, não há problema, vamos ao meloal do meu tio Amâncio e padrinho, e eu depois explico-lhe que lhe fui lá tirar um melão para ele não pensar que foi outro indivíduo qualquer que lhe foi lá roubar. E dito e feito, começámos a andar a caminho da Fontalém. Entramos nas Cancelas, lá no terreno dele, e íamos até em fila indiana. E íamos a falar uns com os outros, não sei o quê, muito descontraídos. Nisto, ouvimos um barulho lá numas cabaceiras, as folhas a mexerem. Um do grupo diz: olha, é lobo. Ora, lobo, na altura, ainda arrepiava. Estacamos a tentar perceber o que era aquele movimento, não vimos nada, continuamos. Nisto, demos mais uns 2 ou 3 passos e levanta-se uma figura do chão que não disse nada, mas levou: Ora, foi a debandada geral. Aqueles jovens de 15 ou 16 anos tínhamos na altura, tão aventureiros, tão corajosos, fugiram à debandada. E nem aquela ideia de um por todos e todos por um, não. Ali foi todos, ou cada um por si, a fugir por onde bem entendia. E eu até fugi e passei ao lado de um poço que ainda lá há, debaixo da figueira, mais uns centímetros para a minha esquerda, não estaria agora a contar-vos a história. E debaixo da figueira tropecei e caí. E aquela sensação que só temos nos pesadelos, que queremos andar, agarrar-nos, subirmos e as pernas não nos acompanham, foi essa que eu tive. Eu quis-me agarrar aos ramos da figueira para ver se saía daquela situação e as pernas não me obedeciam. Foram escassos segundos, mas pareceram-me eternos minutos. Lá conseguimos sair e lá nos reagrupamos no caminho, ali já perto da capela do Espírito Santo. E nós ali, olha que uma destas, vinhamos tão bem, atrás de um melãozinho, e sai-nos aquilo. O que é que foi? Ainda nem sabíamos o que é que nos tinha acontecido. Dizer assim, então depois é que pensamos, foi o tio Amâncio que, na iminência de ser assaltado pelos rapazolas,
O que é que ele fez? Foi-se deitar no chão das cancelas, no meio das cabaceiras. Mas ele até era capaz de nos ter conhecido pela voz, porque eu não podia dizer, então tu ou isso, ou eu até intervinha e falava, oh, padrinho, não sei o quê, não. Ainda hoje, aquelas vozes e aquilo que ele fez não me saem da cabeça e não conseguia discernir se era o Tiamâncio, se era qualquer monstro, se era aquilo que fosse. E como tínhamos falado nos lobos, ainda pior. E o Tiamâncio lá continuava, nós ali no caminho, dizer, olha, e agora esta, lá se foi o melão, onde é que havemos de ir, não sei o quê, onde é que eu ir, e já sem grande vontade de comermos o melão. Mas o Tiamâncio continuava a falar para os botões dele, e de tal maneira alto, que ainda nós ouvíamos do caminho, querias melões, eu dou-vos os melões, ainda a rir-se. E aí, nós com uma grande lata, ainda tivemos a atitude de eu levantar a voz e dizer, então padrinho, assim, o que é que se passou? E enquanto nós falávamos, íamos avançando. Aí, uns rapazolas, queriam melões, eu dou-lhes os melões. Foi? Então o que é que foi? Ainda pusemos as culpas num ou no outro, que coitados não tiveram culpa nenhuma, e nunca nós a dizermos que éramos nós é que estávamos lá, é que tínhamos ido os assaltantes dos melões. E ele lá sentou um bocadinho mais e acabou até por nos dar um melão. Lá começamos, lá não sei o quê, olha, nós até víamos já da Fontalém, íamos para aí, mas começamos a melão, então ainda há aí melões? Sim senhor, ainda há aqui melão, ainda há aqui. E acabou por nos dar um melão. E lá fomos acabar por comer o melão à Fontalém. Mas confesso, foi o melão que menos bem me soube em toda a minha vida, porque ainda não me tinha passado o susto maior da minha vida com o meu tio Amâncio. E curioso, nunca, por muitos anos ainda que ele viveu, nunca tive coragem de lhe dizer, tio Amâncio, lembra-se daquela história dos melões, olha que fui eu. Eu também nunca soube, também nunca lhe perguntei se ele tinha sabido quem eram os ladrões dos melões, mas foi o maior susto da minha vida até hoje, foi. E foi a história naquele tempo. Talvez se houver saúde e disposição, mais capítulos, mais histórias, este foi o número 1.